tudo bem com você? Eu sou a Ivy aqui do VegTube e hoje decidi te contar um pouco sobre os 5 alimentos mais malvados. Sabe aqueles que causam um verdadeiro terremoto no nosso corpo? Você faz ideia de quais são? Vem comigo, que hoje o assunto é de estremecer. Existem alimentos que inflamam o nosso corpo e estes são chamados de alimentos inflamatórios. Eles são tão irritantes que seu organismo se sente como se tivesse um festival de rock, assim, sabe? O som alto dos radicais livres, a multidão de células inflamadas e a confusão das enzimas danificadas. Mas não se preocupe, hoje a gente vai aprender a lidar com esses tais rebeldes alimentares e vamos saber como manter a paz dentro do nosso corpo. Então, já se prepara para descobrir os 5 alimentos mais inflamatórios e como a gente pode evitá-los. Será que eles fazem parte da sua despensa? Vamos descobrir juntos. Primeiro de todos, da nossa lista, está nada mais, nada menos do que ele, que dá aquela doçura da vida, sabe? O açúcar. Aquele ingrediente mágico que pode transformar um bolo sem graça num deleite divino. Mas o que muita gente não sabe é que o açúcar é um verdadeiro trapaceiro, um vilão disfarçado de prazer. Ele entra no nosso corpo como um herói, deixando a gente feliz, energizado, mas logo se transforma num super vilão, causando estragos catastróficos na nossa saúde. O açúcar é um verdadeiro ninja da inflamação. Ele pode elevar os níveis de açúcar do sangue e aumentar a produção de radicais livres, que podem danificar as células do nosso corpo. Ah, Ivy, mas que história é essa de radicais livres? Eu não estou entendendo nada. Não ache que açúcar faz tanto mal assim. Então, olha só, eu vou te dar alguns motivos para você reduzir o consumo desse danadinho aí na sua dieta. Como já disse, ele aumenta o açúcar no sangue. Quando a gente consome açúcar, o nível de açúcar no sangue aumenta rapidamente e isso pode causar inflamação crônica e ir danificando as células que são boas do nosso corpo. O consumo excessivo de açúcar pode causar resistência também à insulina, que é um fator de risco para muitas doenças crônicas, incluindo obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Ele pode interferir na absorção de nutrientes que são essenciais, como por exemplo a vitamina C. Ela é muito importante para nosso sistema imunológico, para nossa saúde. E aí assim, não adianta nada você comer alimentos ricos em vitaminas se o seu corpo não absorve. Complicado, né? A gente precisa ajudar o corpo a potencializar a absorção. O açúcar também pode aumentar a produção de citocinas inflamatórias, que são moléculas que desencadeiam inflamação por todo o corpo. Além disso, ele pode aumentar o risco de doenças crônicas. O consumo excessivo de açúcar está associado ao maior risco de desenvolver doenças como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas, câncer. Parece até meio redundante, né? São doenças muito comuns hoje em dia. Por quê? Porque o aumento de açúcar está grande na população. Para você ter ideia, a Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão máxima de açúcar de 25 gramas por dia. Equivale a cerca de 6 colheres de chá numa dieta padrão de 2.000 calorias. É como se fosse assim uns 8 biscoitinhos Oreo, por exemplo, sabe? Será que você já comeu um pacotinho de bolacha? Em resumo, gente, o açúcar pode ser muito inflamatório de várias maneiras diferentes. Então é muito importante limitar o consumo dele, principalmente o açúcar refinado. E aí substituindo por fontes mais saudáveis de carboidratos complexos, como frutas frescas, frutas secas, grãos integrais, as batatas, todos aminoácidos, né? Tem muitas formas da gente trocar o açúcar e continuar comendo um docinho. Acho que com o exemplo do açúcar já deu para você perceber como alimentos inflamatórios afetam o nosso organismo. Na sequência, eu vou citar mais 4 alimentos que destroem o seu organismo no dia a dia. E se quiser que eu fale um pouco mais sobre eles em um outro vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Posso produzir para você também. O segundo ingrediente da lista são as gorduras saturadas. Elas são encontradas principalmente em alimentos de origem animal, como carnes vermelhas, produtos lácteos também, leites, queijos, e elas podem aumentar a inflamação do nosso
corpo, viu? Eu já vi muita gente fazendo dieta de proteína, por exemplo, aí reduz ao máximo os carboidratos e come uma porcentagem altíssima de gordura saturada junto com a proteína animal e aí começa a ficar cheio de doenças, dores de cabeça insuportáveis, indisposição, entre tantas outras doenças. Alimentos inflamatórios. Atente-se para essa frase, doenças são inflamações. Então, são alimentos que estão te trazendo doença, não vida. A gente precisa consumir alimentos que tragam vida. O consumo excessivo de gordura saturada pode aumentar a inflamação toda do seu corpo. E isso está associado a um risco aumentado de várias doenças crônicas. Como quais? Você vai acertar, tenho certeza. Doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade. Engraçado, né? Todos esses alimentos inflamatórios, eles potencializam o desenvolvimento dessas doenças crônicas. Essas gorduras são difíceis de serem digeridas pelo organismo e podem aumentar também os níveis do colesterol LDL, que é aquele colesterol ruim para o nosso corpo. Em terceiro estão os óleos vegetais refinados. Gente, óleo como óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja, entre tantos outros, né? Eles são ricos em ácidos graxos que são poliinsaturados, especialmente o ácido linoleico, que é um ácido graxo do ômega 6. Aí quando a gente consome isso em excesso, o ômega 6 pode ser inflamatório no nosso organismo, porque dá um desequilíbrio. Isso acontece porque o excesso do ácido graxo ômega 6 pode levar a um desequilíbrio na relação entre os ácidos graxos ômega 6 e o ômega 3. Nosso organismo precisa dos dois ácidos graxos, do 6 e do 3, para ter uma boa saúde. Mas a nossa dieta moderna tende a ter um excesso de ômega 6 em relação aos de ômega 3. A gente come muitos alimentos gordurosos, sabe? E isso pode levar a um estado inflamatório no nosso organismo, aumentando o risco de doenças cardíacas, de diabetes, obesidade, câncer. Sem contar que os óleos vegetais refinados passam por um processo industrial, incluindo altas temperaturas, solventes químicos e branqueamento, que pode aumentar a inflamação e produzir compostos tóxicos também. Por isso, é muito importante você limitar o consumo de óleos vegetais refinados e optar por fontes mais saudáveis de gordura, como castanhas, todas as oleaginosas, abacate, sementes, chia, linhaça, azeite também com mineração, né? Tá bom? Em quarto lugar, eu diria que estão os aditivos alimentares, né? Aqueles produtos processados que normalmente são ricos em corante, conservante e eles também, em sua maioria, inflamam o nosso corpo. Os corantes alimentares, por exemplo, têm compostos químicos como tartrazina, o amarelo crepúsculo, o vermelho 40, o azul brilhante. E tem estudos que demonstram que esses corantes eles podem aumentar a produção de citocinas inflamatórias. Já falei delas aqui, hein? E isso pode levar a um estado inflamatório crônico, que está associado ao quê? Ao maior risco de doenças como diabetes, obesidade, doenças cardíacas e câncer. Gente, interessante, né? Todos esses alimentos inflamatórios aumentam o potencial de risco de doenças crônicas, não é verdade? Porque inflamação é um corpo doente. Os conservantes, como benzonato de sódio, o ácido sórbico, o nitrato de sódio, também podem ser inflamatórios para o nosso corpo. Alguns conservantes podem levar formação de compostos tóxicos, que têm efeitos até cancerígenos e podem aumentar ainda mais a inflamação. Sem contar que grande parte dos alimentos processados, que têm corantes, conservantes, também normalmente são ricos em açúcares refinados, gorduras saturadas e sal, que são outros fatores que podem contribuir para inflamações crônicas. São bombas inflamatórias para o nosso corpo. Quando se compra alimentos processados, é importante você ler os rótulos e escolher aquele que contém menor número possível de aditivos alimentares. Você já viu o nosso quadro no Instagram, onde eu levo você junto comigo no mercado e aí a gente escolhe junto produtos? Se você ainda não viu, corre para ver, porque tem ajudado muita gente e pode auxiliar você também, lá no Instagram, tá bom? E como quinto lugar e os últimos alimentos inflamatórios de hoje, estão os refrigerantes e bebidas açucaradas. Até porque o açúcar já sabemos que é inflamatório, então uma bebida lotada de açúcar vai ser uma bomba inflamatória para o organismo.
Refrigerantes e outras bebidas açucaradas, como sucos industrializados, chás adoçados, sabe aqueles que a gente compra, aqueles chás energéticos? Eles têm alto teor de açúcar adicionado. Por exemplo, só para você ter uma ideia, uma embalagem de 1 litro de suco Del Valle, sabor uva, tem cerca de 108 gramas de açúcar, o que representa mais de 27 colheres de chá de açúcar adicionado. Se você tomar um copo de 300 ml, são 8,1 colheres de chá de açúcar. Sendo que a recomendação máxima da Organização Mundial da Saúde são 6 colheres de chá no dia. Então você já ultrapassou? Só em 300 ml de bebida. Refrigerante, gente, é a mesma coisa. São todos lotados de açúcar. Quando a gente consome grandes quantidades de açúcar adicionado, o nosso corpo libera insulina para ajudar a transportar o açúcar para as células do corpo, onde ele é usado como fonte de energia. Mas quando a gente consome mais açúcar do que o nosso corpo precisa, o excesso vai sendo armazenado no fígado e nas células de gordura do corpo, como uma gordura corporal. Esse acúmulo excessivo de gordura pode levar a um estado inflamatório crônico, que está associado ao maior risco do quê? Falem comigo. Doenças crônicas como diabetes, obesidade, doenças cardíacas e câncer. Triste, né? Sem contar os ingredientes artificiais como corantes, conservantes, aromatizantes, que também vão aumentar a inflamação do seu corpo. Existem estudos também que sugerem que bebidas açucaradas podem inclusive afetar negativamente a nossa microbiota intestinal, que é composta por trilhões de bactérias boas, né, que ajudam na nossa saúde, na nossa digestão e na manutenção do nosso corpo. Alterações na microbiota intestinal podem levar a um estado inflamatório crônico do corpo também. Por isso, gente, é muito importante limitar o consumo de refrigerantes, de bebidas açucaradas e optar por água, chá sem açúcar, frutas in natura. Olha, queridos, a gente precisa comer mais comida de verdade, comidas à base de plantas. Se você percebeu que algum desses alimentos faz parte constante da sua alimentação, vem comigo, vem participar do Desafio Desperta. Vão ser 28 dias de imersão. Você vai transformar os seus hábitos, eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Eu tenho certeza que vai eliminar a maior parte desses alimentos inflamatórios para o resto da sua vida, sem você nem perceber. Após o desafio, você não vai sentir falta deles. Realmente, eles não vão fazer mais parte da sua vida. Clica no link que está aparecendo aqui no card, já faz a sua inscrição agora mesmo, porque o preço promocional é válido somente para essa semana. Bora! Corre! Vem que eu quero ver você despertar também.